E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN falando tudo do nosso Verdão, galera. Palmeiras que conquista mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu ontem. Verdão 1, Botafogo 0, jogo fora de casa. Palmeiras chega a 39 pontos e está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A moda, Pascoalzinho, Zé Elias são os dois milionários do futebol brasileiro, que dentro de campo também sobram. O incomparável e o implacável. Estou falando de Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras conquistou ontem a sua quarta vitória nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Estou falando de Campeonato Brasileiro. Fora de casa é um absurdo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma tela, mas nos últimos 9 jogos, fora de casa ganhou 7. Ontem, Zinho derrotou o primeiro time do G6 do Campeonato Brasileiro. Fora de seus domínios, jogou no Newton Santos contra o Botafogo. O Joaquim Correia teve essa chance aí, ó. Não dá nem para falar desperdiçou, porque o Everton fez uma defesa maravilhosa. Mas no final do primeiro tempo, a gente vai ver a seguir, um pouquinho mais para frente, o Felipe Anderson, que fez um bom jogo, um jogo competente contra o Botafogo, teve uma chance ali, uma oportunidade similar, botou para dentro e acabou Palmeiras 1, Botafogo 0. É esse lance aí, ó. É esse lance aí. E o Palmeiras, para variar, Barbosa, segue firme e forte na briga pelo títulozinho. Assim, até esse momento aí, os lances que passaram são perfeitos para a gente fazer o comentário do jogo. O Botafogo teve as melhores chances, não fez. No que o Palmeiras faz muito bem, que é essa transição, começa com o Flaco Lopes lá no meio, né? Ele bem centralizado, acha o passe aqui no Vitor Roque, que já aciona o Felipe Anderson, que faz um bom jogo realmente. E ele é bom finalizador, bate bem na bola. O Palmeiras faz 1-0, aí é difícil, né? Palmeiras quando sai na frente, time encaixadinho, arrumado. O Abel, do jogo de quarta-feira para o jogo contra o Botafogo, poupou alguns jogadores, né? Maurício ficou de fora, Giai ficou de fora, né? Algumas peças, o Fux entrou depois, o Mikael ficou de fora. Murilo, infelizmente, sentiu novamente, mas foi com um time mais completo que o do Botafogo. O Botafogo poupou muito mais porque a situação na Libertadores não é cômoda, né? Tem uma vantagem é sempre bom, mas joga fora de casa na altitude contra a LDU, que é um bom time. O Palmeiras já está praticamente classificado, né? Mas assim, jogo bom, o Botafogo mesmo com a parte da frente toda do Botafogo era do time alternativo. E o Botafogo no primeiro tempo, para mim, teve as melhores oportunidades, jogou até melhor. Tem esse lance aí, né, que muito discutido, o Botafogo pede pênalti, a gente pode falar sobre isso. O segundo tempo ficou mais aberto, né, trocação, e o Palmeiras segura, consegue um resultado importante, fica na cola no momento, né, o Cruzeiro ainda vai jogar, no momento é o vice-líder, 3 pontos atrás aí do Flamengo, e assim... 3 pontos não, né? Tem 6 pontos, mas tá com um jogo a menos. 4 pontos, Pascoal, me ajuda aí. Tá com um jogo a menos, mas assim, tá na cola, é aquela coisa que a gente sempre falou, esses 3 times estão se distanciando, dependendo do que aconteça. O jogo do Cruzeiro é difícil, contra o Mirassol fora de casa. Mas o Botafogo ficou muito distante da briga pelo título, né? A gente está vendo na tabela, Palmeiras, Flamengo e o próprio Cruzeiro, mesmo com os tropeços em casa, ainda sonhando em brigar com Flamengo e Palmeiras pelo título. Mas não vai fugir muito disso, pelo que a gente está vendo muito antes, né? Falta muita coisa para o campeonato, mas a tabela, as preferências, priorizando mais Copas, está sobrando muito para Flamengo, Palmeiras e um pouco do Cruzeiro também. O Palmeiras vencendo esse jogo que tem atrasado, ficaria a 1 ponto do Flamengo. Hoje o Flamengo tem 43, o Palmeiras 39, com um jogo a menos. Em relação ao Cruzeiro é a mesma coisa, o Cruzeiro e o Flamengo já fizeram 19 partidas. O Cruzeiro joga hoje, inclusive. Com o Mirassol, parada dura em Mirassol. O Palmeiras jogaria, o jogo do Palmeiras, se ficar essa diferença de 1 ponto, o jogo contra o Flamengo fora de casa, o confronto entre eles é no Maracanã. Então, o Palmeiras tem que tirar essa diferença no Maracanã. Essa diferença de 1 ponto
contra o Flamengo, ganhando do Flamengo no Maracanã. Ponto. O time do Palmeiras fez um jogo... Ontem o Palmeiras fez um jogo competitivo. O Palmeiras competiu. E esse é o tipo de jogo que agrada a torcida do Palmeiras. Um jogo que é de você competir o tempo todo contra um time que gosta de competição. novo com Flaco e Vitor Roque, 2 atacantes. Aliás, Oswaldo Pascoal, o Flaco Lopes está na pré-lista de convocados do Scaloni, técnico campeão do mundo pela Argentina. Eu só queria, assim, ontem eu quero agradecer primeiro ao Zino, a manifestação dele ontem a respeito do que eu falava e continuo falando do Flaco Lopes. O Flaco Lopes não é 9. O Flaco Lopes é 8,5. Ele joga perto do centroavante. Ele não joga junto, ele não é o centroavante e alguém joga para trás dele. Ele, nessa função de segundo atacante, do jeito que ele jogou ontem, do jeito que ele jogou a partida da Libertadores da América no Peru, ele é melhor jogador do que só centroavante para ficar escorando bola de cabeça na área. Ele tem visão de jogo, ele consegue enxergar bem as jogadas. Eu sempre disse aqui que, para mim... Flaco Lopes é seleção. Ele deve muito ao Abel, o Abel o ajudou muito. É bom a gente lembrar que em fevereiro ou em março, o Abel deu uma entrevista dizendo que o Flaco Lopes não estava nem relacionado para o banco de reservas por conta dele, que não estava indo bem nos treinamentos. Ou ele não falou isso? Tinha que jogar mais, né? Tinha que jogar mais, esperava mais entrega, mais dedicação. Falou, então. Só pensando aqui, viu, Zico? Facundo na seleção uruguaia. Vai que... Eu ainda acho que o Flaco vai ficar fora da lista principal. Do Paraguai. Sousa na seleção paraguaia. Gustavo na seleção do Paraguai. A seleção mundial. Gustavo Gomes. Gustavo na seleção do Paraguai. Piquerez também. Então, tem a seleção do Uruguai. O Palmeiras tem... Material farto. Não, farto não. O farto não. Não faz isso. Aí ele vai morrer do coração. Aí ele não aguenta. Incomparável é só um. Incomparável tá lá em Porto Alegre para jogar no meio de semana. Deixa ele lá, o Incomparável lá. Ontem o Implacável fez 4 no Peru. E ontem, ao contrário dos outros, pôde jogar com força máxima no Campeonato Brasileiro. Porque vai escalar o misto na Libertadores. Não, nem sei se vai escalar misto. Como o Abel disse ontem na entrevista, que a gente não o conhece, né? É claro que nós conhecemos o Abel treinador. O Abel reclamou ontem na coletiva. O Abel treinador, nós conhecemos na coletiva e sabemos da sua capacidade. Pô, tava tão bom. Ele estava tão calminho nas outras entrevistas. Caraca, ontem ele voltou normal. Ganhou, né? Ontem voltou ao normal. Ganhou, jogo importante. Acho que a família vai decidir se ele fica ou não. Eu vou, assim... A família do Abel já decidiu no contrato lá, né? Já decidiu. Já decidiu. O Palmeiras deu mais uma porcentagem do jogador do Giovani e resolveu esse problema. E isso será resolvido no próximo contrato do Abel com o Palmeiras. Se você me perguntar hoje se o Abel fica ou não, eu vou dizer para você o seguinte: o Abel está muito abalado com as ofensas que ele recebeu no dia que o Zinho estava vendo o jogo lá, o jogo que a manifestação que veio da torcida Mancha Verde. Ele está muito abalado, ainda está muito abalado, com algumas pessoas com quem eu conversei. Ele está muito chateado com essa manifestação. Ele não esperava, depois de tudo que ele construiu, do que ele fez pelo Palmeiras e que ele acredita que ainda possa fazer, está muito chateado. E hoje eu tenho dúvidas se ele renovaria o contrato. Hoje. Se você me perguntasse antes daquele fato, eu acho que ele renovaria o contrato. Depois daquele fato, eu já tenho dúvidas. Vou esperar um pouquinho mais. Célias, nosso especialista. Ele deu entrevista. Pode falar, Zinho. Opa. Fala, Zinho. Ele deu entrevista. Não, ele deu entrevista. Na coletiva ele falou assim, não, o contrato só tem uma cláusula para título. Se eu ganhar um título, está renovado. Não era isso? Não, se ele não ganhar título, ele pode ser dispensado. Um ano que ele passar sem ganhar um título, ele pode ir embora. Essa é a cláusula que ele quer no contrato. Ele pode pedir o boné. Verdade, ele pode ir embora. Zé, você que é o nosso especialista e avaliador mor para assuntos penaltísticos, você achou que o Giai fez pênalti? Deu aquele chutinho, né, na perna esquerda, né? Mas aí vai de árbitro para árbitro. Esse árbitro, durante o jogo, ele adotou deixa o jogo correr. Então... Mas se fosse fora da área, provavelmente ele daria falta. Para mim foi, perna esquerda. Ele chuta a perna direita do jogador do... Tá
Tá vendo? Estabanadão o Jai aí, né? Aí era só pra frear, né? Espera, deixa, porque cerca e o Correia sairia com a bola, né? Aí ele foi no desespero ali. Dá pra dar e dá pra não dar, Pascoal? Não, isso aí, assim, tem que valer para todo mundo, né? Se a gente reclama quando não dá em outros jogos, para mim, o lance, você pode dizer, mas, primeiro assim, ele teve a intenção, foi o suficiente para derrubar? Aí não tem como saber, né? Não, aí é da avaliação da arbitragem. Né? Aí era cal, hein, Pascoal? Mas aí o VAR deveria ter avisado a arbitragem. O Correia foi muito bem, sabe por quê? Porque o Jai, ele vai pensando em tirar a bola. Só que o Correia, no último momento, ele domina a bola com o pé direito. E aí ele deixa o pé para aí o Jai vem e chuta. Se você me perguntar, eu daria pênalti. Ó, quer ver? Ó, ele domina, ó, ele vê que o cara vem, ó. Aí é falta. Pênaltizinho. Cara, eu acho que esse contato não derruba ele. Eu tô olhando a imagem, tô olhando. O contato que existe não derruba o atleta. Quando ele vê que perde o domínio, aí é que ele vai sentir a pancada. Preste atenção. Não é a bola tá no outro pé, ó, não cai, bem aí depois observado. que ele cai. É que na hora que a bola assim, foge do controle, ele dá uma dramatizada. Aí é que ele se joga. Agora, claro que a gente vai olhar no VAR, câmera lenta, tem o contato, aí fica sugestionado sim a marcar. Eu também fico assim, pô, mas pegou. Pô, mas ao mesmo tempo eu olho, fico olhando, quando a perna bate uma com a outra, ele não cai, ele cai depois. Então é aquela coisa de analisar, de repente o VAR analisou isso. Opa, esse contato não foi o que ele caiu. Tá bom. Quando tiver o jogo de São Paulo, você me avisa. Eu sou amanhã eu quero ver. Amanhã eu quero ver. Tá bom. Tanto que no jogo de Medellín, eu achei que nenhum dos dois foi. Tá bom. Ué, no jogo de Medellín, eu achei que nenhum dos dois foram. Tá bom. Os dois foram? Nenhum dos dois. Os dois foram pênalti. Boa noite, Zé. Tem reforço chegando no Verdão, não é mesmo? Exatamente, Michele. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É o Carlos Miguel, né? Você falava dele aí, o Miller também, Alex Miller da mesma forma. Chegou aqui ao Brasil nesse final de semana, jogador de 26 anos. Chega pra assinar um contrato importante, como o Alex Miller disse aí, de 5 temporadas com o Palmeiras. Vai custar aos cofres do Verdão quase 35 milhões de reais. É o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Só a título de comparação, o Everton, quando chegou ao Palmeiras há alguns anos, custou 2 milhões de reais ao Palmeiras. Então vamos escutar aí as primeiras palavras de Carlos Miguel, agora chegando aqui a São Paulo para de fato assinar contrato, passar por exames médicos. Deve ser inclusive anunciado ainda nos próximos dias, aí, ainda nessa semana, quem sabe, como novo atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então ele vai falar aqui pra gente sobre o passado dele com a camisa do Corinthians e também sobre essa disputa de posição aí com o titular, o Everton. Pode rodar, diretor. Futebol é assim, futebol nunca se espera o dia da manhã. Todo jogador de futebol tem que estar preparado para todas as adversidades da vida, isso é normal. Agora, assim, cara, não é disputa, é normal, é dia a dia do trabalho, é para em prol do Palmeiras, então quem for o melhor vai jogar, o Abel sempre vai decidir isso aí. E o Everton já ganhou milhões de títulos, como exemplo, como ídolo para a torcida palmeirense, é muito feliz estar trabalhando com um cara como esse. Então, Carlos Miguel falando aqui no Gazeta Esportiva, pois chega aí então para disputar a posição com o Everton. E o Thales é um jogador que pode estar saindo do Palmeiras, né? Uns chegando e outros saindo. Jogador importante aí da base do Palmeiras nos últimos anos, né? Até teve algumas oportunidades no time principal, disputou alguns jogos, chegou a marcar 2 gols com a camisa do Palmeiras, mas tem negociações aí avançadas para sair para ir para o futebol da Grécia, lá para o Olympiacos. Então o Thales perdendo, claro, muito espaço aí nesse time do Palmeiras, com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, pode estar saindo, então, indo lá para o futebol europeu. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais um pouquinho do Palmeiras ainda no programa de hoje. Ainda temos informações importantes, tem a Abel na entrevista coletiva, mais um show do Abel Ferreira para vocês que gostam aí. Então daqui a pouco a gente retorna, tá bom, Michele? Devolvo para você aí. Valeu, Zé Pai. Só mandando um beijo aqui para bisavó do Diogo Luiz Araújo, que é nosso telespectador. A dona Rossi está fazendo hoje 87 anos, ela é lá da Vila Curuçá, Santo André. Um beijão para a senhora. Diogo, beijo para você também. Chegada do Carlos Miguel.
Então, acho que o Carlos Miguel, ele chega, como a gente E a estava saída do falando, Tales, né? O Tales tem que ir embora mesmo, ganhar oportunidade, ganhar dinheiro, jogar na Grécia, não teria espaço no Palmeiras, assim como o Luigi também, acho que tem que procurar um lugar para ganhar maturidade, experiência, para um dia, quem sabe, voltar ao Palmeiras, porque ainda está muito verde para ser aproveitado no time de cima. O Luigi, que perdeu um gol, que não poderia ter perdido ontem no final do jogo. E o Carlos Miguel, aquilo que nós estávamos falando, Xará, ele chega para ser titular, para ser o dono da posição, em um determinado momento que naturalmente o Abel, com a comissão, todos vão perceber que vai chegar esse momento da transição. O Everton tem 37 anos, quase 38, e o Carlos Miguel 26. Então é uma tendência natural acontecer essa troca, assim como aconteceu com Fernando Praz e Jailson, com o próprio Everton, que chegou a ser terceiro goleiro no Palmeiras, teve paciência e depois de alguns meses assumiu a titularidade e fez o sucesso que a gente sabe. Eu conheço só o Dida, grande assim, que tinha muita agilidade dentro do gol, debaixo dos 3 paus, como dizia antigamente. Pegando bola no chão. Exatamente. O Carlos Miguel é um Dida, né, desse novo século. Ele é maior ainda. Não, apesar da altura, ele tem muita explosão dentro do gol. Tem a imagem dele saindo lá do aeroporto? Nossa, gente, vocês não têm noção. A hora que eu vi, eu falei, ele tinha que jogar basquete. Porque ele é muito alto, muito. Tipo, gente, assim, eu não tinha noção que ele era tão alto. Só de ver no treinamento ali, ó. Pode ver a agilidade dele. Pelo tamanho que ele tem, agilidade boa. O Miller é impressionante, Miller. Vai fechar o gol do Palmeiras. É goleiro para 10 anos de clube, assim. O contrato de 5 anos que pode ser renovável por mais, né? Exatamente. E se ele construir um bom ambiente lá dentro também... Isso é importante, né? Isso é importante. Vai depender dele. Vai. É porque no Corinthians houve alguns atritos com o Cássio. O Cássio saiu do Corinthians também muito um pouco magoado. por causa Mas era uma outra atmosfera, né? Um outro ambiente diferente, né? Mas ele pode ter aprendido com tudo isso também, foi lá para fora, as pessoas evoluem, né? Eu imagino que ele possa ter aprendido também muitas coisas nessa questão de relacionamento para que ele não tenha esse tipo de problema outra vez na sua carreira, que tende a ser uma grande carreira. Quando ele estava no Corinthians, eu lembro todo mundo falando, daqui a pouco está na seleção. Aí ele foi embora, sumiu do mapa. Que era um processo natural. Igual o Hugo Souza já teve uma chance. E o Cássio ficou com uma depressão, né? Porque ele falou até que estava com depressão, não que seja por culpa dele, né? Mas por tudo que estava acontecendo no Corinthians naquela época. Ele falou, né, que estava muito mal. Mas eu achei uma grande contratação. Acho que o Palmeiras acertou nessa. Junto com o Paulinho, as melhores contratações desse ano. O Vitor Roque também, eu acho que foi uma grande contratação. Ele já está mostrando a que veio, começou a jogar muita bola. E o Bruno Fux ontem entrou de novo muito bem. Eu estou gostando muito do Bruno Fux. O Murilo saiu de maca, espero que não tenha se machucado de novo. E o Bruno Fux entrou e tomou conta do recado ali, deu conta do recado, tomou conta da posição. Totti, a Leila acertou, né? Nessas ela acertou. Mas eu sou justo. Eu critico ela em muitas outras coisas, principalmente no comportamento dela, nas postagens, no relacionamento com a imprensa. Não é mesmo? É mesmo. E eu tô mais calmo, inclusive. Tô mais calmo? Então, vamos falar aqui com... a imagem do Carlos Miguel tem. Olha ele saindo, chegando no aeroporto. Ele foi encontrar a esposa dele lá, né? A esposa estava esperando. Olha ele saindo. Quem é Carlos Miguel? Olha. Gente. Parece que é jogador de basquete, né? Eu achei que era alguém do NBA. Ele tem todo o estilo, né, de um jogador de basquete. Olha isso. Ele até teve que baixar a cabeça ali na hora de passar pela Polícia Federal. Imagina. E o cara vai bater pênalti num cara desse tamanho assim, o cara assusta um pouco. Pela altura, ele deve calçar 45. Pode ser. Será? Com certeza. Ou mais, né? Então é sapato sob medida, né? Daí porque pra o mais. nosso diretor calça quanto? 45 o nosso diretor e ele tem 1,90 m, não é? Ô, Fini, o diretor só usa um sapato, porque nada cabe no pé dele, não é não? Tem que ser sob medida. Tudo sob medida. Outro dia a gente quis dar um tênis para ele aqui e não cabia no pé, né? Bom, vamos pro telão. Tá pensando... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.